Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós estamos aqui para falarmos sobre a Parashá Yitro, Jetro, que vai de Êxodo 18, 1 até o 20, 23. E nós vamos tratar logo de cara, nós vamos lá para os 10 mandamentos. Por que eu vou dar um salto tão grande assim na Parashá? Porque os assuntos referentes ao início dessa porção nós já tratamos em outros vídeos passados. Hoje nós vamos tratar da recepção das 10 palavras, ou os 10 mandamentos, como você conhece. Então, hoje eu quero mostrar algumas particularidades que aconteceram ali, naquele momento, para que você possa ficar também inteirado sobre essas coisas, ok? Então, para que esse momento fosse preparado, Êxodo 19, do 10 ao 11, diz assim: disse também o Eterno a Moshe: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã, e lavem eles seus vestidos, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Eterno descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Aqui tem algumas coisas muito interessantes, porque quando fala para santificar o povo, ele está falando de um ato de separação. Ou seja, aqui, segundo a tradição judaica, os homens não podiam ter relações sexuais com as mulheres, eles deviam manter um nível de santidade elevado para que eles tivessem a oportunidade de verem a manifestação da glória do Senhor. E outra coisa interessante, lavem seus vestidos, isso aqui é uma alusão à imersão, que o pessoal conhece como batismo, né? É uma alusão a isso, ao estar com as suas vestes purificadas, tá? Com as suas roupas, não só físicas, mas também as espirituais, purificadas. E o objetivo disso é para que eles pudessem realmente estarem entrando no momento em que o Eterno estivesse descendo. Eles vão entrar numa dimensão espiritual diferenciada junto com o Hakadosh Baruch Hu. E aqui, isso tudo vai acontecer no terceiro dia. E eu já falei em outros vídeos, o 3, ele é um número de transição que vai acontecer aqui. Haverá uma transição da qual o povo de Israel participará. Eles estarão transicionando de um momento para o outro de suas vidas. E para que isso aconteça, há necessidade deles poderem se preparar para esse momento, tá? E isso ocorre nas nossas vidas também. Existem momentos que nós vamos fazer uma mudança, existem momentos que nós vamos fazer um casamento, nós vamos fazer uma viagem. Para que isso aconteça, nós então nos preparamos, porque nós vamos estar transicionando de uma situação ou de um momento para o outro. Então isso aqui também é muito importante. E essa transição, ela vai estar ligada à recepção de uma coroa. Por que ela está relacionada a isso? O número 10, dentro da tradição judaica, ele está ligado a Keter, que é coroa. Então, o povo de Israel estará recebendo aqui a coroa da Torá, ou seja, os mandamentos que virão para poderem trazer a eles uma regra de vida que vai permitir que eles, cumprindo essas regras, recebam a vida eterna, ok? Por quê? Porque essas regras apontam diretamente para o Mashiach, para o Messias. Apontando para o Mashiach, então essas regras fazem com que estas pessoas possam caminhar de uma determinada forma que eles vão estar com essa obediência se conectando ao Mashiach. Tá? Isso vai ser assunto também da nossa Parashá no futuro. Tá? Ok, então vamos lá. Continuando, Êxodo 19, 12 a 13, que são os versículos seguintes, ele diz o seguinte: e marcarás limites ao povo em redor,
dizendo: guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Olha só. Existem limites físicos para que o povo aqui possa obedecer. E por que o Eterno está impondo limites físicos? Para algo que seria espiritual. É interessante a gente perceber aqui que há uma abrangência e uma limitação do próprio Eterno naquilo que ele vai fazer fisicamente falando. O Eterno, ele é ilimitado e nada pode conter a sua presença ou a sua glória. Porém, quando se trata de uma manifestação celestial na terra, o próprio Eterno, ele se limita, porque ele precisa respeitar a condição humana. Se ele não se limitar, suponhamos que o Eterno falasse assim: vou descer agora e vou fazer um passeio pelo mundo. Ele, com a sua presença e com a sua glória, destruiria todo o mundo, toda a criação. Por quê? Porque a sua glória, o seu poder e a sua autoridade são tão grandes, e nós estamos num estado de pecado tão terrível, que só a presença do Eterno causaria um impacto destruidor na humanidade. Por isso ele vai se limitar aqui, para que ele possa se manifestar ao povo de Israel. E o interessante aqui nesse versículo, que é preciso destacar, é que a palavra buzina aqui vem do termo hebraico iovel, que ela significa uma corneta feita de chifre de carneiro, mas ela está ligada também ao jubileu, ou seja, a um tempo de restituição. No tempo do jubileu, tá? Quando se faz, está ligado ao número 50, esse evento, ele faz com que as pessoas que perderam tudo recebam de volta. Ele faz com que as condições financeiras sejam realinhadas e o povo que se tornou pobre por causa de eventos causados pela má gestão e má administração das suas vidas, volte a entrar em linha e etc. Isso, então, mostra que este evento, esse toque do chofar, esse toque dessa buzina, dará ao povo um realinhamento espiritual para que isso possa ter também um impacto no mundo físico. Então isso é importante também, tá? Nós percebemos que quando o Senhor ele se manifesta a nós, um dos objetivos é nos dar esse realinhamento espiritual. E aqui vai ser através da palavra, ou seja, ele vai nos dar a palavra para que através da obediência à palavra possa haver uma equalização física. Essa equalização física, ela vai produzir efeitos, frutos na nossa vida que vão permitir que inclusive as nossas finanças estejam sempre equilibradas. Ok? Por isso que é importante nós entendermos por que os 10 mandamentos vêm. É para ter um alinhamento entre as minhas relações com o Eterno e com as pessoas. Não é só isso. Isso vai produzir também um padrão para que eu possa me relacionar com o Eterno e esse padrão resulte em um relacionamento com o meu semelhante que seja saudável. Sendo assim, se eu estiver bem com o Eterno e bem com o meu próximo, certamente a minha vida, nos aspectos espirituais, morais, psicológicos, financeiros, de família, vão estar alinhados ou vão entrar num alinhamento. Vão começar um processo no qual eu vou estar recebendo coisas de volta, sendo curado
para que a minha vida possa estar bem com todo mundo. Entendeu? Então, esse é o propósito que nós vamos ver agora. E esses 10 mandamentos, eles são muito interessantes, porque eles começam assim: eu sou o eterno teu Criador, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, qual é a primeira coisa que o Eterno faz? Ele se apresenta. Ele diz para esse povo quem ele é. Na realidade, irmãos, o Eterno, ele não precisa de muita coisa. Ele simplesmente precisa se fazer conhecido a nós. E fazer-se conhecido aqui significa que o Todo-Poderoso, ele vai mostrar ao povo as suas credenciais. Primeiro, ele se apresenta como tetragrama, ou seja, eu me torno aquilo que me torno, ou eu serei o que serei. E depois ele diz que ele é o criador desse povo, ou seja, eu estou me apresentando agora a vocês como o criador que me torna aquilo que você precisa que eu me torne para você. Uma coisa muito simples, porém isso é muito profundo. Porque quando nós lemos na Brit Hadashah, lá no Evangelho de João, está escrito assim, sobre Yeshua: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Então, nós vamos entender agora um outro negócio aqui. Quem está se manifestando aqui ao povo não é o próprio Criador, não é o próprio Eterno, o Pai. Não é o Pai. Quem está se manifestando aqui é Yeshua, como o Criador e como o tetragrama, ou seja, eu serei o que serei, ou eu me torno aquilo que me torno. Então, quando isso aqui está acontecendo, na realidade, o povo de Israel já está experimentando uma coisa que a gente vai depois ver lá na Brit Hadashah. A manifestação do Mashiach na vida deles, trazendo a eles estes mandamentos. E aí, nós entendemos o motivo pelo qual Yeshua veio para a terra. E ele veio para fazer uma coisa, para restaurar a aliança que havia sido interrompida pelo povo de Israel com a desobediência e o pecado. Por isso, o conjunto de livros conhecidos como Brit Hadashah, você deve conhecer como Novo Testamento, tá? A palavra Brit Hadashah significa restauração da aliança. Então, o objetivo de Yeshua é o seguinte: ele deu os mandamentos aqui, então ele veio depois para cumprir esses mandamentos e, através do seu cumprimento, dizer para as pessoas: aquilo que eu dei para vocês, agora eu desci para cumprir e para mostrar para vocês que o homem, ele é capaz de cumprir os mandamentos e ter vida através deles. Porque a obediência traz a bênção. Isso é uma coisa muito tranquila. A gente não precisa ficar lutando com uma coisa, com outra, para poder receber a bênção. O livro de Deuteronômio, no capítulo 28, diz que se eu ouvir a voz do Eterno e obedecer os mandamentos, a bênção virá. Voltando para cá, então, logo depois, o verso abaixo diz: não terás outros deuses diante de mim. E aqui também tem uma coisa muito poderosa. Nesse pequeno versículo em Êxodo, capítulo 20, verso 3. O que é não ter outros deuses? A palavra aí, ela é Elohim. E ela significa também outros que se tornem poderosos na sua vida. Porque a palavra Elohim, além de significar Deus Criador, ela significa poderoso, valente, forte. Ou seja, eu não posso ter na minha vida outro que eu vá colocar no lugar do meu Criador, olhando para ele e dizendo assim: ele vai resolver os meus problemas, ele vai me curar,
ele vai fazer algo para mim que seria impossível ser feito de outra forma. Você está me compreendendo? Tudo o que eu coloco no lugar e na função de Yeshua está se tornando um Deus para mim. Um emprego pode se tornar um Deus, um carro, uma igreja, um ministério, dinheiro, posição social, tudo isso pode se tornar um Deus. Porque eu acho que aquilo vai suprir toda a minha necessidade de tal forma que que eu não vou precisar do eterno. E eu conheço pessoas, irmãos, que falam, meu Deus é o dinheiro, meu Deus é o meu carro, meu Deus é o meu apartamento, meu Deus é o meu emprego. Eu já ouvi pessoas falando isso. Ou seja, tais pessoas quebraram esse segundo mandamento. E com isso, atraem a ira do Eterno. Porque eles estão se firmando em coisas que são passageiras. Coisas que não poderão acrescentar nada a homem algum. Porque o dia que ele perdeu o emprego, ele perdeu Deus. O dia que ele perdeu o dinheiro, ele perdeu Deus. Perdeu o apartamento, perdeu o carro, o Deus foi embora. E aí, como é que vai fazer? Por isso, há uma necessidade de nós entendermos o que os 10 mandamentos estão nos falando. Uma outra coisa, queridos, que a gente precisa também compreender dentro dos 10 mandamentos, e eu não vou aqui me delongar sobre eles, porque nós também já fizemos um vídeo falando sobre isso, é que quando nós falamos sobre o Eterno, ou sobre Yeshua, nós estamos falando de alguém que tem uma essência, que carrega dentro de si algo que é muito espetacular. E aí, irmãos, nós temos aí a confiança de saber que Ele vai nos amparar, nos guiar, e Ele tem tudo aquilo que eu preciso para que a minha vida possa ter significância. Então, quando eu me firmo nisso e falo assim, o Senhor vai fazer o que for preciso na minha vida para que eu possa ser feliz. Então eu estou cumprindo o mandamento. Ok? Então, eu vou dar um salto agora aqui lá para o verso 18 do capítulo 20 de Êxodo, que eu quero mostrar uma coisa para você aqui. É muito importante nós entendermos o que aconteceu ali. Porque fica parecendo que o Eterno foi falando e o povo escutando só. Tá? Inclusive nos filmes de Hollywood é isso, as palavras são ditas e o povo está lá escutando, quietinho, bonitinho e tal. Só que não foi assim. Tá? Eu vou ler um versículo para que você possa então entender o que aconteceu. Vamos lá. Êxodo 20, 18 diz assim, eu vou ler devagar. E todo o povo viu as vozes e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então, aqui o verbo ver aparece 2 vezes. Primeiro, nessa primeira parte do versículo que diz, e todo o povo viu as vozes e os relâmpagos. E na segunda parte diz, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. A pergunta é, como é que alguém vê uma voz? Geralmente uma voz ela não é vista, ela é ouvida. Só que o texto da Torá está nos dizendo que o povo viu as vozes. E a palavra vozes aqui é kolot, ela está no plural. Tá? E aí, temos que recorrer à tecnologia para a gente poder entender o que aconteceu aqui. A tradição judaica diz que
o Eterno, enquanto falava, os mandamentos estavam sendo escritos em hebraico nos céus. Então é como se abrisse um telão para 2,5 milhões de pessoas e as pessoas todas estivessem ouvindo e vendo os mandamentos serem escritos no céu. Rabino, misericórdia. O senhor está falando isso, misericórdia. De onde o senhor tirou isso? Isso está no texto em hebraico. Está na tradição judaica. E a tecnologia descobriu que existe uma frequência que pode ser levada e projetada nos céus. E essa frequência só dá certo com uma língua. Calcula qual é? O hebraico. Então foi descoberto isso pela ciência. E aí a gente vai entender o negócio. Houve um milagre em que o povo pôde enxergar a palavra. A palavra do Senhor, ela estava podendo ser vista. E aí, nós vamos voltar para a Bíblia, lá na Brit Hadashah, quando Yeshua, que ele é chamado de a palavra do Eterno, ele se torna carne e é visto pelo povo. Então agora está fazendo sentido. O que foi visto nos céus da terra, agora é visto na própria terra. E aí nós vamos entender isso. Uma palavra que desceu do céu para a terra. Antes ela estava sendo vista só no céu. Ela não desceu até a terra. Porque Moshe vai ter que ir pegar as tábuas e essas tábuas vão ter que ser entregues, transportadas dos céus para a terra, para que elas façam parte da vida do povo de Israel. O que Yeshua fez? Ele desceu dos céus para a terra, cumprindo de forma física esse evento aqui de Êxodo e liberando palavras, e ele estava sendo visto como ele é a palavra do Eterno viva, ele é a Torá viva. Então ele estava sendo visto pelo povo, assim como aconteceu no Sinai. Uau! Que coisa magnífica! E uma coisa também que a gente precisa salientar aqui, irmãos, é todo o esforço que foi feito antes para que isso pudesse acontecer. Houve um processo de santificação, de separação. Houve um processo no qual o povo se preparou para que aquilo acontecesse. E Rabino Shaul diz o seguinte, que o Eterno, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a Torá. Na plenitude dos tempos foi o quê? O preparo, para que Yeshua pudesse vir e cumprir tudo entre nós. O mesmo preparo que aconteceu lá, acontece agora quando Yeshua vem. Então isso tudo, irmãos, é muito interessante e é muito significativo para nós entendermos isso. Essas vozes que estavam sendo ouvidas. E aí, a tradição judaica diz que kolot, vozes, diz respeito ao número de idiomas que a Torá estava sendo dada. E a tradição diz que foram 70 idiomas. Por isso, kolot, por isso vozes. Ou seja, não havia ninguém que ficou fora da promulgação da Torá. A Torá, quando ela foi anunciada para todos.
vou voltar para Brit Hadashah. E Yeshua vem e a sua palavra e aquilo que aconteceu com ele, o cumprimento da sua vida, é levado para quem? Para todos no mundo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, a palavra ela é anunciada novamente para cumprir aquilo que está aqui na Torá. Olha só que coisa espetacular. É muito lindo quando nós podemos entender esse tipo de situação e sabermos que esta palavra está disponível a todas, porque lá no Sinai ela já havia sido anunciada e vista por todos. Não foi só o ouvir, eles viram. E isso também nos remete a uma outra situação. A situação em que Yeshua tem sido revelado a todos os homens em todo o mundo, em todas as culturas e em todos os tempos. Ou seja, não há como nós limitarmos a ação do Eterno. Tudo que ele fez no Sinai, ele continua fazendo através de Yeshua. Então, veja só que quando o povo estava lá no Sinai recebendo a Torá, eles tiveram 4 experiências distintas. Eles ouviram e viram as vozes, haviam tochas de fogo, tá? Havia o toque do shofar e a montanha fumegando. Todas essas 4 experiências foram vividas por eles, remontando a questões espirituais que nós temos tido a experiência nos dias de hoje. Nós temos ouvido as vozes, a tocha de fogo, que é a presença do Eterno ali, estava muito clara. O shofar sendo tocado, a voz do Todo-Poderoso sendo ouvida, não só vista, mas ouvida por todos. E a montanha fumegante simbolizando que o Criador e a criação haviam se encontrado e ali estava havendo uma transferência daquela glória, por isso aquele monte estava fumegando, porque os céus se encontraram com a terra e a terra não estava praticamente suportando aquela glória, por isso estava acontecendo. Então, nós temos aqui, amados, uma questão bem legal para a gente poder entender isso, para a gente poder compreender o quão profundo foi esse evento e o quão grandioso foi esse momento. Você imagina que o povo de Israel participou de tudo isso, o povo de Israel vivenciou tudo isso, e nós hoje temos a oportunidade de vivenciarmos estas mesmas coisas. Não é algo que nós estamos alijados desse tipo de situação. Nós estamos impedidos de ter contato com o Senhor. Não! Isso para nós hoje é perfeitamente normal e nós estamos abertos a receber do Senhor isso. Obviamente que nem todos estão, mas eu estou dizendo de nós, que somos crentes em Yeshua, estamos abertos para que o Espírito Santo possa se manifestar a nós e fazer com que nós tenhamos experiências gloriosas com o Senhor. Ok? Vamos caminhar um pouquinho mais? E Êxodo 20, 21 diz assim: e o povo estava em pé de longe. Moshe se chegou à escuridão onde Elohim estava. O povo, então, acabou se afastando um pouco daquele momento glorioso. Eles entenderam que a coisa ali estava num outro nível, irmãos. Sabe? Eles entenderam ali que a coisa realmente estava num nível de santidade, de milagre muito alto. Tanto que a tradição judaica diz que quando o Eterno começou a falar e eles viram a projeção nos céus, as pessoas caíram mortas e o Eterno teve que dar uma palavra a eles para que eles pudessem ressuscitar.
Então, houve um impacto na vida dessas pessoas que foi muito grande. Então, você imagine que agora eles estão entendendo a força dessa palavra, o impacto que está acontecendo. Moshe, por outro lado, enquanto o povo se afasta, Moshe se aproxima do Eterno. O que vai acontecer agora? Moshe vai subir até a escuridão, onde o Eterno estava, onde Elohim estava. E aqui é interessante porque a palavra escuridão é arapel, e ela significa uma nuvem escura, uma escuridão, umas densas trevas. Mas também a palavra arapel, ou arafel, ela significa o primeiro céu. Tá? Então é como se Moshe estivesse entrando por um portal e já estivesse alcançando o primeiro céu, até onde a presença do Criador estava. E aí a gente vai ver uma outra coisa, irmãos, que nesse momento aqui, nós vamos ter o Moshe já em transição, ele subindo para a presença do Eterno. Então é muito legal a gente perceber isso também, e aí a gente vai perceber a ascensão de Moshe, tá? E até ele chegar ao Zevul, que é o quarto céu, onde ele vai receber as tábuas, onde ele vai ver também a Jerusalém celestial, ele vai ver os móveis do Mishkan, do tabernáculo, que depois ele vai trazer isso para entregar para o povo e etc. Entendeu? Então, você vai ver que Moshe vai estar num projeto agora de ascensão aos céus, onde ele vai estar indo cada vez mais próximo do Eterno. Então, todas as vezes que nós tivemos uma experiência sobrenatural com o Senhor, qual deve ser a nossa postura? Desejar nos aproximarmos mais dele. Isso foi o que Moshe desejou fazer e o fez. Tanto que Moshe foi um homem que teve assim uma proximidade com o Eterno muito grande. Por que ele teve esse privilégio? Porque além de humilde, Moshe tinha fome e sede do Senhor. E aí, irmãos, Moshe não poupava esforços para estar diante do Hakadosh Baruch Hu. É isso que nós precisamos fazer. Muitos de nós, às vezes, temos aquela sensação de falar assim, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar diante do Senhor da forma como precisa e tal. Então, irmãos, nós precisamos fazer todos os esforços para a gente chegar na presença do Senhor, porque não dá para a gente simplesmente dizer assim, eu vou desistir aqui no meu primeiro momento. Não dá, irmãos. Então, vamos tentar fazer as coisas de tal forma que a gente chegue até aonde o Eterno quer para a nossa vida. Porque não dá, irmãos, para a gente simplesmente dizer assim, eu não vou aqui participar de tudo isso, eu não vou dar conta, como dizem os mineiros, eu não vou dar conta de chegar até a presença do Senhor e as coisas acontecerem. Então, é necessário que nós possamos fazer isso, porque se você continuar no verso 22, diz assim, então disse o Eterno a Moshe, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Ou seja, já está havendo uma palavra do Eterno dizendo o seguinte, eu me comunico com vocês dos céus para a terra. Então, não façam outros deuses. Não caiam na besteira de ter outros deuses. Por quê? Porque senão vocês vão ter problema comigo. A idolatria, irmãos, é a pior coisa que tem no universo. E eu vou falar uma coisa para vocês, misericórdia. Como a gente tem problema com essa questão de idolatria. E eu falo isso, irmãos, porque a idolatria, como eu disse para você, é uma coisa muito ampla.
ela não é algo assim pequenininho, né? Não é algo que a gente vai dizer assim, isso aqui não tem importância. Porque começa a se fazer algo no coração do homem que começa a haver uma transição. E aqui a transição é o contrário. Não é para se aproximar do Eterno, é para se afastar dele. E nós vamos começando a julgar que as coisas materiais, elas são importantes. Então eu me apego a coisas. E eu começo a confiar que uma coisa vai poder fazer algo por mim. Por isso que a idolatria é tão ruim. E o Senhor avisa o povo sobre isso. Fala assim, não faça a imagem de escultura e não tenha outro Deus além de mim. Puxa vida! O que o povo precisava e o que nós precisamos ainda hoje é ouvir. Será que está difícil para nós ouvirmos e obedecermos? Irmãos, eu falei um pouquinho antes desse vídeo sobre o número 10, nós recebemos uma coroa de salvação. Essa coroa, ela passa pelo cumprimento dessas coisas que são básicas nos 10 mandamentos. O 4º mandamento fala do Shabat. Quanta gente até hoje acha que não precisa fazer Shabat, que não precisa guardar o Shabat. E a pessoa diz que cumpre os 10 mandamentos. Isso já aconteceu comigo. E quando eu perguntei para a pessoa, você sabe qual é o 4º mandamento? A pessoa disse, não me lembro. Eu disse, vamos abrir a Bíblia comigo? Mostrei para a pessoa que o 4º mandamento diz respeito ao Shabat. Sabe o que eu ouvi dessa pessoa? Eu nem sabia que isso estava aqui. Para mim o Shabat não estava nos 10 mandamentos e eu não tinha que cumprir. Falta de conhecimento. Isso demonstra que nós precisamos estudar a Bíblia mais. Não adianta ficar só orando. Não adianta ficar só com migalhas, coisas pequenas, lendo um negócio aqui, outro ali, achando que isso vai te satisfazer. Nós precisamos orar sim, eu não sou contra a oração, mas nós precisamos nos preparar e nos alicerçarmos para recebermos então a instrução da palavra e andarmos em obediência. Irmãos, eu vou falar uma outra coisa aqui, porque nós já estamos no final desse vídeo. Eu quero te falar uma coisa. Eu conheço gente que ora muito e obedece pouco. E a vida é uma confusão. E a pessoa às vezes fala assim, poxa, mas eu oro tantas horas por dia, eu jejuo, eu faço propósito, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha vida não dá certo. Mas é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que, como a gente costuma dizer, dá tombo nos outros, faz os seus compromissos e não paga, dá mau testemunho, mas mesmo assim acha que porque ela está orando muito, está jejuando, está fazendo campanha, tudo vai dar certo. Não adianta, irmãos, aqui nós temos algo que é fundamental. O Eterno desce com a palavra dele. Gente, será que tem coisa que a gente precisa explicar mais, precisa desenhar? E Yeshua desceu como a palavra viva. E ele não desceu para quebrar mandamento. Ele não desceu para cancelar nenhum mandamento. Ele desceu para confirmar. Tudo aquilo que estava escrito na Torá, ele viveu. E se ele viveu, e eu sou discípulo de Yeshua, significa que eu também preciso viver. Eu não posso jogar fora e descartar alguns mandamentos. Não dá, irmãos. Se um mandamento ele foi dado na Torá, esse mandamento automaticamente continua válido na Brit Hadashah. Porque se a Brit Hadashah ela dá continuidade para a Torá e as duas se encontram, se uma é a continuidade da outra, então eu não posso pegar alguma coisa que aconteceu aqui na Torá e dizer assim, eu vou jogar fora aqui na Brit Hadashah, porque isso não faz sentido para mim.
Sabe por que algumas coisas não fazem sentido para algumas pessoas? É porque eles nunca estudaram a palavra. E aí, ouvem ou assistem esses videozinhos no YouTube de gente mal preparada que tem a sua opinião, que inclusive é contrária à Bíblia, e vai lá e faz um vídeo e induz as pessoas a errarem. Tá cheio de gente fazendo isso. E o problema é que hoje as pessoas preferem mais acreditar nisso do que virem estudar com pessoas que são competentes e querem a verdade. E depois essas pessoas desejam que a sua vida seja uma bênção. Mas não vai ser não, irmãos. Não vai ser, porque se nós não formos obedientes, a bênção não vai nos alcançar de forma plena. Pode ter migalhas, mas a bênção plena não vai ter, infelizmente. Por isso, a ordem do Senhor é: vamos receber a palavra de Yeshua, vamos nos conectar com a Torá, estudar a Brit Hadashah, ver as conexões, entendê-las e servir ao Senhor em obediência e com alegria. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite aí, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe o trabalho que nós estamos fazendo. Manda esse vídeo para todo mundo que você conhece. Sabe por quê? Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém ve amém. Toda rabá.